Quando nós temos Bíblia dentro de nós e nós trazemos a Bíblia à memória, isso é munição para vencer batalhas com medo, por exemplo. Porque aquilo é verdade e aquela palavra tem poder. Bem-vindos ao podcast Júnia na Lata. Dessa vez sou eu com vocês, Gabriela Gonçalves, prazer. Tô aqui com a pastora Júnia, com a Júnia na Lata, no caso. E eu... A Júnia na Lata, a Júnia, a própria. Tô aqui, gente, tô aqui. Bom, como eu falei, eu sou pastora aqui na Zion Church, mas eu também sou mãe do Oliver e da Louise. Sou casada com o André. Tô aqui já há bastante tempo. Vim de São Paulo para Recife para gravar esse podcast com vocês. Então eu tô muito honrada de estar aqui e trazendo um tema bem recorrente na vida de todo cristão, que é o medo. Sim, às vezes não é tão agradável falar disso, mas eu tenho certeza que você já sentiu isso, a tua família já sentiu, todas as pessoas que você conhece já sentiram alguma situação de medo. E a gente vai falar um pouco de como o cristão, nós como cristãos, que temos a revelação de Jesus nas nossas vidas, como a gente lida com o medo. Então, Ju, queria começar a nossa conversa aqui abrindo que como você, como pastora, situações que talvez até pessoalmente você já viveu, que a gente sentiu medo e como a gente encara isso à luz da Bíblia, né, com a palavra, sabendo a verdade de Jesus nas nossas vidas. Bom, em primeiro lugar, a gente vai entendendo que medo... Bom, todo mundo sente medo. Todo mundo sente medo. A minha mãe fala uma coisa que é muito forte, que só psicopatas não sentem medo. Então, se você sente medo, bem-vindo, você é um ser humano saudável. O que a gente não pode ser é dominado pelo medo, paralisado pelo medo. Então, só já da gente entender isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, é que medo é espírito, né? Então, a palavra fala que a gente não tenha um espírito de medo e que a gente não venha a ser controlado por isso. Então, a gente tem que entender que o medo é uma coisa ativa que tenta trazer um controle, que tenta nos atrapalhar, e que não é algo simplesmente de eu pensar, não é só uma emoção, uma sensação, mas é um espírito também. E quando a gente vê que a palavra fala, o amor perfeito lança fora todo medo. Ou seja, o cristão vai passar por medo. Então, eu aqui, na minha humanidade, na minha imperfeição, não sou uma pessoa que é isenta de medo. Não sou uma pessoa que não tem o contato. Porque aquilo que não tem medo é exatamente o amor de Deus. O amor perfeito de Deus. Então, em Deus não há medo. E na nossa caminhada, nesse nosso processo com Deus, a gente precisa acessar esse amor que lança de fato fora todo medo. Quando a gente está lidando com medo, é importante a gente não pensar assim, veio medo na minha vida, então eu não sou uma cristã madura, eu não tô com o meu tempo com Deus direito, eu tô falha demais, eu tenho que ler a Bíblia. Não, calma, o medo veio, e o medo, quando ele bate ali a porta, ele também pode ser um alerta de que existe uma situação de perigo, por exemplo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar e falar, não, tá bom, veio medo, às vezes é uma situação de perigo real, assim, que você tem que se cuidar, mas às vezes é um medo por causa de algum trauma que você passou na sua infância, e aí aquilo que você tá vivendo naquele momento foi aquele gatilho que te levou para aquele lugar e já ativou um medo dentro de você, daí o espírito tem a legalidade para continuar te dominando, controlando e paralisando, porque o medo ele paralisa a gente, né? A gente não consegue ter reação. Inclusive eu vou trazer uma história bem tangível, tá? Depois eu finalizo essa linha de pensamento. Mas eu lembro, isso foi em 2012. Eu estava morando fora com meu marido, né? A gente tinha acabado de se casar, a gente estava morando fora. E eu tinha uma questão de espírito de medo na minha vida, assim, era evidente. Começou quando eu era mais criança, por diversos fatores. Daí você pode ver, assim, às vezes num acampamento tem aquela brincadeira de medo, que aí dá uma ferida na alma, entra a brecha, entra o espírito e ele tem uma certa influência na sua vida. E aí tem várias coisas dessas, daí a gente assiste aquelas besteiras, né? Assiste aqueles filmes de terror que não precisa assistir, e esses filmes de terror dão brecha pra você. Então, quando eu era
jovem, bem jovem, adolescente, eu achava que era legal assistir essas coisas horrorosas, e aí você começa a ter brechas. Então, se você assiste, saiba, isso é brecha para espírito de medo. E o espírito de medo é você ter medo e você nem saber do que você tem medo. Você não consegue colocar o dedo apontando, é isso aqui que tá me dando medo. Não, é um medo geral. E aí eu fui lidando com isso e me afetou bastante, assim, quando eu disse sim para Jesus, entreguei minha vida a Jesus, eu comecei a perceber que eu tava caminhando, cara, tava super bem, só que tinha umas coisas que davam esse gatilho de medo na minha vida. E quando vinha o medo, eu era dominada, eu era paralisada, eu não conseguia pensar direito, eu não conseguia reagir, aquele negócio que consome teu interior. Eu assim, gente, que é isso, tal? E foram algumas situações que eu tava lidando e vinha assim, um terror. E eu lembro que logo que eu entreguei minha vida pra Jesus, eu fiz a oração num dia de manhã, num domingo de manhã. Aí eu tava em casa, tarde pra noite, entrei no meu quarto e entrou o espírito de medo no meu quarto. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, daí aquilo me levou mais pra perto de Deus, eu comecei a buscar mais Deus, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia e foi me ajudando. Mas, então você vê essa linha aí do medo presente, né? Sem muita razão aparente. E aí acelera esse tempo que a gente tá fora. E aí eu tô um dia em casa, o Teófilo tava em viagem, acho que ele tava até no Brasil nessa temporada aí. Eu tô sozinha em casa. E aí eu vi uma notícia na TV de que tinha um cara tinha fugido da prisão, que era perto de onde a gente morava. E aí deu um alerta, assim, para a programação, apita na TV, cuidado, tranquem suas portas, tivemos fuga de prisão. Eu falei assim, meu Deus do céu. Daí na hora que veio aquilo, o espírito de medo veio, me dominou, me paralisou. E olha, eu crente, vivendo uma vida santa, entregue a Deus. Mas eu fiquei paralisada, aquela coisa que te controla ali. E aí eu congelei. E eu, dentro da minha cabeça, desesperada, eu não conseguia virar de costas, assim, pra ver se tinha alguma coisa. Porque parece que é uma pessoa mesmo que tinha entrado ali. E aí me veio uma ira santa. E no que veio essa ira santa, eu chega! E eu, volta pro inferno de onde você veio. E eu comecei a me posicionar, eu comecei a berrar e mandar embora aquele espírito de medo daquele lugar. Comecei a guerrear, mas guerrear mesmo, assim, até sinto agora. E orar muito alto, porque eu precisava sair. Quando você tá sendo tão, assim, controlada por um espírito de medo, você precisa ir pra um outro extremo, né? Tipo aquela pessoa que tem vergonha de cantar ou de falar, ela precisa começar a cantar muito alto, precisa falar muito pra depois encontrar o seu equilíbrio. E aí eu berrando e orando, tal, não sei o quê, comecei, e aí eu senti o negócio, depois de um bom tempo, tá, gente? Eu saí andando pela casa e orando, e cada vez que eu orava mais, eu percebia que o negócio tava soltando. E eu fui perceber, e aí depois daquilo, foram algumas outras vezes que, ali foi um marco do início da vitória. E depois eu vi manifesta aquela vitória em outros momentos que o medo vinha e eu falava, não, eu fui liberta disso em nome de Jesus. E aquele negócio foi embora e eu venci. Inclusive uma coisa que hoje quando as pessoas vêm e falam pra mim, eu tenho medo. Eu falo, então vem aqui agora que eu vou orar com você. Eu tenho autoridade sobre isso porque eu vivi isso, eu conquistei, eu venci pela autoridade de Jesus Cristo e a gente vai mandar esse medo embora. Então tem uma indignação assim santa dentro do meu coração contra isso. Mas a gente tem que entender, cara, é um espírito e eu preciso me alinhar com a realidade de Deus. Eu preciso me alinhar com a verdade. Eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo e eu preciso me submeter ao amor poderoso do Pai, porque é só aí que o medo vai embora. Não foi a Júnia com vontade de que o medo fosse embora que fez o medo ir embora. Mas foi quando eu me alinhei com a realidade de que o amor perfeito lança fora todo medo, que eu pude então ver o medo sendo lançado fora da minha vida por esse amor expresso e manifesto lá. E a gente tem que olhar pra essa questão de medo, como eu falei, entendendo que isso mostra que você é gente, tão bom, você tá saudável, mas 2, é um espírito. E nós precisamos tratar como se fosse de fato espírito. Não só com ferramentas de psicologia ou alguma coisa assim pra lidar com medo. Não, você tem que ir pra palavra, porque medo é espírito. E, inclusive, não sei nem quando esse episódio vai sair, mas a gente tá hoje gravando no dia 31 de outubro, tá? Que é Halloween, né? E eu queria até abrir isso aqui, que Halloween nada mais é pro brasileiro do que Dia das Bruxas. Então, se você pensa em celebrar
o Halloween pensa que ele é Dia das Bruxas. Eu acho que você não celebraria o Dia das Bruxas. E eu não vou entrar aqui em explicação histórica do que vem, de onde vem Halloween e tudo, mas da gente entender que o mundo espiritual é real, existe uma batalha, existe uma guerra, e quando nós celebramos um dia que valoriza medo, terror e morte, nós estamos abrindo brechas, abrindo portas para o espírito de medo entrar nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Se você é mãe e pai que está ouvindo e você deixa seus filhos celebrarem Halloween, preste atenção. É brecha. A gente tem que parar, como crente, de pensar que as coisas não são brecha. Gente, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. É só que a gente não vê com os nossos olhos naturais. A gente precisa ter mais olho espiritual para ver isso. Sim. Mas é muito verdade. Então a gente não pode invocar espírito. A gente tem que, né, que nem crente, a gente tem que entender. Cara, as coisas abrem brechas, as coisas são realmente invocação de certas coisas. E a gente não pode invocar espírito de medo. Eu vou até deixar aqui pra você falar algumas coisas sobre isso, porque eu sei que eu falei bastante. Eu sei que você tá com coisa aí na sua cabeça pra falar sobre isso. Eu acho que é muito interessante a gente identificar o medo na nossa vida. E todo medo não é bobo, como a Júnia falou. Ele tem uma raiz. Então a gente é cavucar dentro de nós. Da onde veio esse medo? Muitas das coisas a gente sabe veio da nossa infância, vieram de um trauma. Então a gente entender esse processo. Tá, eu tenho medo disso. Mas por que eu tenho medo, sei lá, de ficar sozinho? Por que eu tenho medo do escuro? Porque eu tenho medo de falta. Talvez você viveu uma situação na sua vida, um trauma, que teve uma falta de recurso, que você viveu um momento difícil financeiramente falando na tua família, e daí qualquer coisa você já se arma e o medo te rege. Por exemplo, rege as tuas finanças, rege a forma como você lida a tua vida, e daí você precisa tratar aquilo que aconteceu no passado. A gente precisa começar a não seguir a nossa vida na forma automática, no modo automático, mas a gente precisa entender. Se eu tenho esse medo, como que eu trato isso para que a minha vida seja impactada? E a gente trata pegando na raiz. Então eu achei isso muito interessante, porque numa situação, às vezes, boba do foragido, que você ficou com medo, você começou a entender, não, eu preciso quebrar isso na minha vida. E eu sei que veio dessa raiz, então eu vou começar a fazer as renúncias. Até, né, a gente teve essa conversa, eu inclusive já tive essa conversa com você sobre renunciar aos medos, identificar, porque é bom a gente saber o nome do nosso inimigo. Porque a gente sabe como lutar, a gente sabe as armas certas pra usar contra eles. Eu acho que aqui a gente pode até já trazer uns passos práticos pro pessoal que tá assistindo, que você já deu alguns aí. Então, vamos lá. Veio o medo, e aí em vez de a gente… De novo eu vou falar isso porque é importante. Em vez da gente pensar que a gente tá indo muito mal, é só a gente pensar. Isso é algo que mostra que eu estou no processo. Então eu não vou ficar desesperada com o fato de que ele bateu as portas, eu vou responder a isso de uma forma, com uma autoridade bíblica. Então, eu vou entender, tá bom, veio o medo. Esse fato aí que aconteceu comigo era real, gente. Poxa, tinha um cara fugido da cadeia. E a galera lá era meio louca, assim, era bem doida, assim, a gente tava numa rota ali complicada. E era real. Aquele medo era válido de uma certa forma. Eu tinha que me preocupar. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou poder ficar paralisada. Só que, naquele momento, o medo não foi só de talvez um ladrão entrar na minha casa. O medo, ele foi ativado por ali, mas puxou um bando de outra coisa. E aí eu vou ter que descobrir na minha vida qual que é a raiz, que foi essa pergunta aí que você fez. Qual que é a razão, de onde veio? E quando a gente tá na nossa vida olhando e analisando, a gente tem que pensar, o que realmente tá falando aqui? Será que é esse ponto que tá acontecendo? Ou será que é o medo de eu ter sido abandonada? Eu tava lá sozinha. Então eu estava sem uma cobertura, eu estava sem um homem presente na minha vida. Se eu estava sem um homem presente na minha vida, será que eu tenho alguma raiz disso na minha infância? E eu já compartilhei isso aqui antes, que o meu pai é um pai maravilhoso, super presente, incrível, mas como ele trabalhava muito, eu tive alguns momentos que eu não o via em casa. E esses momentos, quando criança, criaram um medo de não ter meu pai, ou seja, o medo de ser abandonada. Então tem um momento específico, eu lembro do meu pai e tal, eu chegando e eu pensei, ele vai abandonar a nossa família. E não fazia nenhum sentido com nada, só que fez uma ferida na minha alma. E naquela ferida, o espírito tem uma legalidade, se eu não trato aquela ferida.
o espírito maligno, né? Um demônio. Então, o espírito de medo. E aí eu tenho que olhar e falar assim, tá bom, então a ferida, o medo aqui, na verdade, é sobre o abandono. Ou um medo de rejeição. Ou uma insegurança. Cara, eu sofri bullying na escola. As pessoas me zoavam, então agora eu tenho que me afirmar. As pessoas me chamavam de burro, então agora eu tenho que ser a pessoa mais inteligente do lugar, eu tenho que sempre me provar. Ou então, eu tenho... O meu pai, ele me prometia que ia me ver, mas ele não ia me ver. Agora, quando meu marido fala que ele vai fazer alguma coisa, eu fico pensando se ele vai fazer ou não. E aí, se ele não faz, eu já coloco tudo aquilo que eu vivi do meu pai na frente, na conta do meu marido. E aí eu vivo a partir… Tá vendo? Você começa a criar um negócio, é o medo que vai dominando. Então a gente tem que entender a raiz, fazer certas perguntas. E se a gente não consegue chegar nesse lugar sozinho, que às vezes acontece, tá, gente? Às vezes depende do nosso discernimento, depende da nossa caminhada com Deus, ou então depende da situação mesmo. A gente não consegue chegar lá sozinho. É bom, e que bom que a gente tem corpo, é bom fazer isso em corpo, é bom fazer isso em igreja. Você ter essas conversas, e às vezes na conversa Deus dá uma luz para uma pessoa, ela dá um discernimento, e a pessoa fala, cara, mas o que aconteceu aqui? Às vezes uma palavra de conhecimento, e te leva para aquele lugar e você fala, nossa, é verdade. Eu nem me lembrava disso, mas… Quando eu era criança aconteceu certa coisa. Porque na maioria das vezes os traumas vêm da nossa infância mesmo, né? Infância, ali início de adolescência. Porque tá tudo sendo formado. Então, às vezes, um trauma acontece. Mas aí a gente olha para esse lugar, vê qual que é a raiz. Vamos, então, lidar com a raiz. E não só, como a gente fala aqui, que é o amor que dissipa o medo. Então, eu não vou só olhar que tenho medo. E olhar que eu fui rejeitada ou que eu fui abandonada. Mas olhar e falar assim… Biblicamente, o que resolve isso daqui? Porque para resolver medo, somente o amor de Deus. E aí o amor de Deus, ele é esse lugar de total segurança. O amor de Deus é o lugar da paz que excede todo entendimento. O amor de Deus é o colo do Pai que ama em todos os momentos. O amor de Deus é aquele que sempre vai te suprir quando você necessita. É um amor que, de fato, lança fora o medo, porque ele é tão perfeito, tão completo. Ele é autossuficiente para olhar além dos nossos pecados, ele é profundo o suficiente para nos encontrar em qualquer vale, ele é largo o suficiente para nos alcançar em qualquer lugar, e ele é, qual a outra medida que eu não falei? Alto, profundo, largo e comprido o suficiente para ir onde quer que a gente esteja. Isso é muito bom. Esse é o amor de Deus, ele é completo, e é por isso que ele consegue mandar embora todo o medo, porque não há falta no amor de Deus. É muito bom. E às vezes a gente tá imergido num ambiente de medo. E como a gente, como cristão, se levanta contra. A gente precisa, né? Você tava falando dessa situação, eu lembrei quando eu tava na Flórida agora, durante o furacão Milton. Ele passando lá, e o meu marido não tava, o André tava em viagem. Eu tava sozinha com as crianças. E na casa de umas pessoas, mas assim, só eu, né, sem o meu marido. Podia me sentir, e o que eu não queria era passar para os meus filhos isso. Eu queria mostrar que tava tudo bem, apesar de tudo caótico, das pessoas assim, fazendo estoque de papel higiênico e água em casa. Eu falei, não, eu falava pros meus filhos, vai ficar tudo bem. Mamãe tá aqui, o papai está aqui perto, não vai acontecer nada com a gente. E eu tive que buscar no Senhor, sabe? Me encontrar de novo. Porque o amor, ele tem a relação da filiação. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou escolhida por Ele. E eu vou me encontrar nesse lugar de amor e de ser filha dele. E aí eu vou entender, eu sou segura nele. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação da gente, do medo e da falta de confiança no Senhor. E da gente ter essa revelação de filiação. Porque talvez falta um pouco de eu entender que eu sou filha amada, pra eu parar de sentir um medo, né? E da falta de confiança também é o resultado disso. Acho que você falou uma coisa muito importante. O medo é… O agir e viver e ser dominado pelo medo é viver numa falta de confiança. Na bondade, na presença, na verdade de quem Deus é. E aí a gente tem que prestar atenção muito nisso. Porque até eu falei, acho que aqui em alguns dos episódios, que não basta nós termos a revelação de que somos filhos, nós precisamos habitar nessa revelação. Habitar continuamente e receber, daí ser lavado, ser limpado, ser alimentado a partir disso daí. E quando a gente vê uma situação de medo, por exemplo, de novo, super normal você ter… O medo bateu ali a porta. Agora, a nossa maturidade, Gabi, o nosso caminhar com Deus,
ele se expressa em como a gente responde ao medo. Porque o medo veio. Aí quando você ainda tá mais imaturo na fé, quando você tá mais no início, você não tem aquela confiança, você não sabe o que fazer, que é tipo… Vou dar um exemplo dos meus filhos, coitados, eles sempre são exemplo. O Koa, ele um dia acordou e não me enxergou na cama. Eu não sei se eu trouxe esse exemplo num dos episódios. Ele não me enxergou na cama. E aí, de manhã, assim, cedinho. E aí, bateu o medo nele. Ele saiu berrando pela casa toda. Eu acordei no medo. Acordei assustada. O que aconteceu? Eu já pensei, já vi o pior cenário de todos. E aí, ele olhou pra mim. E sim, ele acordou a casa inteira. Ela chacoalhando, desesperada, assim. Quase traumatizada mesmo do medo. Porque ele teve medo de não me ver. Ele falou, cara, minha mãe abandonou a gente. E aí eu falei, meu filho, para de chorar. Primeira coisa, qual que é a verdade? A verdade é que eu nunca vou te deixar. A verdade é que eu nunca vou te desamparar. Eu nunca vou te abandonar. A única razão de eu não estar aqui é se Jesus um dia me levar mais cedo pra casa. E você, quando criança, vê isso, mas aí não é que eu te deixei. Eu fui promovida. Exato. Então, eu não vou te deixar. Essa é a verdade. Então, a resposta do meu filho, ainda imaturo naquele momento, foi ser dominado pelo medo. Ele, desespero. Cegou a capacidade dele me enxergar. Olha isso que forte. Cegou a capacidade dele me enxergar na cama. E eu tava na beirada da cama que ele olhou. Então, o medo, ele nos impede de enxergar a realidade. E aí, o meu filho teve aquilo. Só que aí, naquela hora, eu sendo uma mulher madura, uma mãe sábia, eu puxei ele pra realidade. Essa é a verdade. Eu nunca vou te deixar. Então, você precisa aprender a submeter o seu medo à verdade. Então, o medo veio, mas eu me submeto à verdade. A verdade é de que Deus nunca nos desamparará, nunca nos abandonará. Como fala a palavra. Ele nunca vai nos deixar. Então, essa é a realidade. Aí eu tô no meio de um furacão. Então, a verdade é, pode ser que a casa saia da nossa cabeça. Pode ser que a gente passe um pouquinho de fome. Pode ser. Filho, pode ser que bagunce um pouco aqui. Mas a verdade é que nós nunca estaremos sozinhos. Deus estará conosco. A verdade é que nada nos faltará, porque Ele é um bom pastor. A verdade é que Ele vai nos guiar pelas águas tranquilas e os pastos verdejantes. A verdade é que Ele vai nos acompanhar sempre. Mesmo que em meio a lugares difíceis. No Vale da Sombra da Morte. Mesmo que nesse mundo que tem tanta realidade má. Mesmo nesses lugares, a verdade de Deus, ela prevalece. Então, vai chegar um momento que a realidade vai ter que se render e sucumbir à verdade de quem Deus é. E aí, a minha resposta ao medo, ela diz respeito de como está a minha caminhada com Deus. A nossa resposta ao medo diz respeito da nossa maturidade em Cristo. E aí, é um alerta pra gente. Como que a gente tem respondido? Não reagido, né? Porque se a gente reage, já é também uma indicação. Que a gente não deve reagir. A gente tem que responder. Porque quando a gente responde, a gente ouve, entende, processa, calcula e aí então responde. A reação é, aconteceu, reagi, rebati. Pá, não tem muito pensamento. E a pessoa madura, ela tem esse processo aí de passar. E aí você tem que, então, fazer, como a gente falou, tem que identificar a raiz, cara. Tem que levar para outras pessoas. Tem que renunciar às mentiras nas quais a gente acreditou. Mentiras que foram faladas pra nós quando crianças. Por exemplo, que é uma brecha até pra aquela coisa… Brecha boa, né? Um gapzinho aqui pra você entrar. Mas aquela música que muita gente canta do bicho papão. Que vai pegar. Gente, não pode cantar isso. Porque é demônio, né? Já começa aí. Mas não pode. Porque a gente não quer declarar pra criança que vai vir um bicho papão. Ou o boi da cara preta. Porque a gente tá falando assim, você tem que fazer certas coisas porque senão o medo vai vir e ele vai fazer algo. Não pode isso. Então tem coisa de lá de trás que a gente acreditou, que a gente comprou e que a gente constrói em cima. Então a gente tem que renunciar à mentira, quebrar a aliança com essas mentiras, pedir perdão, pedir o sangue de Jesus nos lavando, nos purificando e aí colocar a verdade. E aí eu quero que você fale até da questão, né, de como lidar com medo de uma perspectiva muito boa de uma música que você com certeza já escutou, que é Pintinho Amarelinho. Você não deve ter cantado isso na sua igreja, mas talvez alguma criança, algum filho, enfim. Você já deve ter ouvido. E
foi engraçado porque essa música, eu e meu marido, quando a gente teve a Luísa, minha nossa primeira filha, a gente começava a cantar meu pintinho amarelinho. Aí chegava a parte, mas tem muito medo, eu e o André. Não, vamos falar que tem medo do gavião. Ela precisa saber do medo, mas ela não precisa ela precisa entender que ela é corajosa, ela é forte e corajosa. E é isso que a gente sempre reforça pra ela. Ela é forte e corajosa. Então, ela não, a gente fala, né, o Pintinho não tem medo do gavião. Nessa música, nessa versão, a gente tirou a palavra medo, porque a gente quer reforçar pra ela que ela é corajosa. E nessa música, até a palavra medo a gente tentou tirar, né? Então a gente chegava, mas não tem medo do gavião. Então a gente mudou um pouquinho a melodia. Tirei essa licença poética. E foi muito bom, porque pegando o gancho disso, acho que um outro passo prático que a gente pode adicionar o que nossos olhos consomem, o que nossos ouvidos consomem, né? Então, eu falei, identifiquei, confessei, pedi perdão, arrependi, passei pelo processo, né? Deixei o amor do Senhor me transformar. E agora, eu preciso entender aquilo que vai me encher. E eu percebi isso na minha vida. Passando por alguns processos, eu falei, o que eu tô deixando entrar? O que eu tô me enchendo? Eu preciso me encher tanto do Senhor que eu não dou espaço pra alimentar nenhum tipo de medo em mim. Então eu não vou consumir conteúdo que vai me trazer medo, ou angústia, ou vai me deixar, né, de um jeito, enfim, com receio, com medo, com temor. Então eu preciso me minar mesmo, me encher do Senhor. Então eu acho que isso também é um passo prático pra quem tá nesse processo. Eu queria que você falasse. Quanto mais a gente se alimenta da fé, quanto mais a gente se alimenta das coisas de Deus, mais a gente pensa nas coisas de Deus. Então, o que deve ocupar o nosso pensamento? Tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo que for digno, justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu penso ali, o medo não tá nessa lista, então o medo não pode ocupar o meu pensamento. Sim. Mas até falando dessa música, eu quero dar só duas perspectivas. Uma coisa é você falar, eu tenho medo, que é muito de você tomar propriedade daquilo pra você. Outra coisa é você falar, eu senti medo. Eu até estou sentindo medo, mas eu vou me posicionar debaixo do perfeito amor para que esse medo vá embora. Então, eu não vou me apropriar do medo. E isso pode parecer algo tão simples, mas as nossas palavras, elas são espírito, elas são declarações, né? Elas têm muito poder. E quando eu falo, eu tenho medo, aí eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô puxando isso pra mim. Então eu falo assim, não, eu senti medo, porém, a palavra diz que eu não preciso ter medo. A palavra diz que eu sou forte e corajosa em meio às dificuldades. E se eu tenho essa habilidade de entrar nessa revelação de quem Deus é pra me capacitar pra isso, eu vou me alinhar com isso e não com o medo. Muito bom. E aí, então eu olho pro medo e eu falo, eu senti o medo, mas ele pode ir embora agora, em nome de Jesus. Não isenta a gente de sentir o medo. A vida cristã não vai, né? No mundo tereis aflições, a gente vai passar porque a gente é humano, a gente vai sentir o medo. Mas é como a gente reage ao medo. E eu fiquei lembrando, algumas vezes eu tenho que decorar versículos. Eu decoro os versículos. Jeremias 29:11. Pois bem sei que o Senhor tem planos de bem e não de mal, né? De esperança e de um futuro. E pra mim, então eu sei que eu preciso constantemente me lembrar disso e me munir das armas na hora que vem. Isso é uma grande ferramenta. E eu vou mudar a palavra decorar pra palavra memorizar. Porque verdade. Decorar, a gente pensa, é decoreba, decora pra prova e esqueceu depois. Mas quando você memoriza, você internaliza como uma memória. Muito bom. E trazer à memória aquilo que traz esperança. Quando nós temos Bíblia dentro de nós e nós trazemos a Bíblia à memória, isso é munição para vencer batalhas com medo, por exemplo. Porque aquilo é verdade e aquela palavra tem poder. E aí quando a gente olha, por exemplo, para a história de Gideão. Gideão se sentia o menor da pior tribo, o mais fraco, mais incapaz, todas as coisas. E ele estava com medo, num lugar escondido para impossibilitar talvez que os seus inimigos viessem tomar pouca comida que ele estava conseguindo produzir. E aí Deus vem, encontra Gideão naquele lugar, né, o anjo do Senhor, e fala exatamente para a identidade dele. O cara morrendo de medo, e ele fala, homem forte, corajoso, valente, corajoso, guerreiro. Olha o que ele declara. Então ele não tá declarando, ele não tá ali, a circunstância não mudou. Ele está declarando a verdade, a realidade divina sobre a vida e a identidade de Gideão. E quando Gideão começa a agir em direção àquilo e se apropriando dessa verdade, as circunstâncias começam a mudar. Ele começa então a angariar um povo
para lutar. E Deus fala, não, você não precisa de milhares, você precisa de centenas. Então você não vai vencer o mundo não, você não vai vencer o medo nem os seus inimigos com capacidade humana. Esse medo que eu já te fortaleci aqui, declarando a sua identidade, que vem de mim, ele vai ser vencido com a habilidade de Deus, somente com 300. Você vê que então o medo não se vence com armas humanas. A gente só vence o medo com armas espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue. A gente tem que ficar bem atento a isso. Não é com habilidades naturais. A nossa luta é contra coisas espirituais, potestades, principados. E quando a gente vê isso, a gente fala, as armas também são espirituais. Nós temos que nos munir. Efésios fala sobre a armadura de Deus. A gente tem que se munir disso. E aí você fala de capacete da salvação, você fala de escudo da fé, você fala de sandália da evangelho, você vê aí todas os princípios e as armas mais fortes da Bíblia. Elas são todas sobre a realidade de quem Deus é e crendo naquilo que Ele pode fazer. E aí, é a partir daí que eu luto, é a partir daí que eu batalho. É muito bom, porque é um misto de batalha, porque você tá usando a força, você vai usar a força espiritual, né? O capacete da salvação é literalmente proteger a tua mente desses pensamentos de medo, desses dados inflamados do inimigo que querem penetrar nos nossos pensamentos, e ao mesmo tempo você tá numa armadura de guerreira, mas ao mesmo tempo você ser acolhida nesse amor transformador. Ju, a conversa tá muito boa. O papo tá muito bom. Acho que você trouxe muito conhecimento, muita palavra, muita expressão para aquilo que a gente, desse medo, né? De como um cristão lida com o medo na vida dele, ele vai lidar ainda mais. Mas o que você encerraria falando para quem tá escutando esse podcast, que tá passando por uma situação que já passou e que ainda vai passar, talvez? O que você falaria? Eu acho que é importante a gente entender que ninguém vai estar isento de sentir medo nunca. Então não é uma coisa que você venceu uma vez e nunca mais eu vou ter que lidar com isso. Não, o medo ele tá aí, porque como a gente disse, é um espírito. E o inimigo ele tenta nos paralisar a partir disso. Ele tenta lançar o medo para parar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E quando a gente tá em guerra com o medo, eu tô ali lutando contra o espírito de medo, aquele momento que eu tava, aquela temporada, a gente tá sempre atento, né? Cara, tô prestando atenção. Aí passou, veio aquele tempo de paz. Aí naquele tempo de paz, eu acho que eu posso baixar as guardas, eu acho que eu posso voltar a assistir certas coisas, eu acho que eu posso voltar a ter certas conversas, ou eu acho que eu posso voltar a lidar com a vida normal. Não, nós continuamos em batalha, mesmo que em tempos de paz. E nesses tempos de paz, nós construímos muros de proteção. Então, quando nós falamos sobre o espírito de medo, nós precisamos entender que sempre vai estar lá. E existem temporadas, talvez, que ele vai falar mais, temporadas que ele vai falar menos. Mas nas temporadas que ele está falando menos, eu estou me munindo, me construindo, trazendo esses muros de proteção. E eu sou que nem aquele soldado que, mesmo que ele não esteja na linha de frente naquele momento, ele não deixa de ser um soldado. Ele está sempre on guard. Ele está sempre posicionado, ele tá sempre atento. Então, eu meio que me vejo assim. Tem vezes que eu tô ali, lançando minhas flechas, ou com a minha espada, e atacando. E aí tem momentos que, descansou, o inimigo tá lá longe. Mas eu tô aqui com tudo pronto. Na hora que vier uma seta, uma flecha do inimigo, eu tô percebendo, eu tô atento. Eu já levanto meu escudo da fé aqui e eu paro o negócio. Não é que eu estou num momento que não está tão ativo aquilo, que eu não estou atenta àquilo. A vida cristã, ela é vida de atenção a todo o momento. E existe descanso nesse momento, mas é um descanso com atenção. A gente tem que vigiar e orar. É o tempo todo ser vigiante. Isso muda a forma como nós vivemos. Que é por isso, quando nós baixamos as guardas, é que o inimigo pode vir. Aí é que o inimigo começa a afrouxar aquilo. Não tem problema. Vai celebrar um Halloween. Só vai pra uma pumpkin ali, uma abóbora. Vai fazer… O que tá por trás disso? Eu sou uma cristã tão radical. Nós estamos como igreja local numa série que é Radicales, indo pras raízes. Então eu sou uma cristã tão de raiz que eu entendo que tudo o que eu faço tem uma consequência. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Mas tudo tem uma consequência. Então eu não vou dar brecha pro inimigo. Eu vou sempre estar atenta,
ligada, conectada, com uma mente espiritual, não uma mente carnal que fala, tá tudo bem. Não, minha mente espiritual tá alinhada com Deus, tá tendo discernimento de todas as coisas. E isso me põe num lugar de soldada em todos os momentos. Sim. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Não importa a temporada que você tá, se você já venceu o medo, assim como eu sinto, eu venci o medo, mas eu continuo vencendo o medo também todos os dias que ele talvez tente bater a porta. Muito precioso. Muito, gente. Isso é ouro. Espero que você tenha escutado esse podcast, assim, como eu escutei aqui, quase que precisando anotar de tão bom. Mas graças a Deus está gravado nesse podcast. Mas também você pode ler o livro Mulher Real. Você vai encontrar muito mais conteúdo. Ela mais sobre medo, mais sobre criação de tudo, de filhos, na verdade de tudo não, mas você vai encontrar muita informação. Tem também sobre criação de filhos, como criar filhos com exatamente. Tem o Nada Mais Importa, então, né, gente? Exatamente, que também tem mais sobre a história da Júnia. Provavelmente deve falar um pouco sobre essa questão do medo no Nada Mais Importa. Eu acho que eu cito, eu já nem lembro mais, gente. Do testemunho, capítulo, né? Tem um testemunho. Então, se você tá interessado nesse assunto, não só nesse do medo, mas de tudo que a gente tem abordado ao longo dessa série no Júnia na Lata, do discipulado, você encontra nos livros. Então, se aprofunde em conhecimento, se enriqueça disso. E onde encontrar? Tem na Editora Quatro Ventos. Tem na Dunamis. Na Amazon, verdade, tem na Amazon. Todo mundo tem Amazon. Tem também na loja do lojas físicas, loja da igreja. E tem no link. No link que a produção está nos falando aqui. É nesse link aqui. Então, clica. Sim, aproveite, já faz um combo. Escuta e compre o livro e leia na tua casa. E eu vou pedir, Júnia, pra você fazer uma oração e uma declaração pra quem tá escutando nosso podcast. Eu vou só continuar com uma coisa aqui. Também dá um like nesse. Porque a produção sempre me lembra disso. Pra quê? Pra que mais pessoas sejam alcançadas. Se te abençoou, põe as estrelinhas, etc. Manda pra alguém, pra que nós vivamos uma vida sem medo. Não, vencendo o medo, melhor dizendo. Pra que nós, como cristãos, vivamos essa vida de vencer o medo, porque estamos encharcados do perfeito amor. Eu vou orar agora por você e em nome de Jesus eu creio que muitos aqui serão libertos do espírito de medo. Amém. Pai, nesse momento nós pedimos para que o teu Santo Espírito venha nos alcançar em qualquer lugar que estivermos. As pessoas assistindo, ouvindo, que elas vão ser alcançadas pelo teu perfeito amor que lança fora todo o medo. O amor que dissipa o medo. Vem nos encontrar, Senhor, com a potência, com o poder, com o alcance do seu amor, que é largo, alto, profundo e comprido, para nos alcançar onde quer que estejamos. E que ele venha aniquilar e eliminar esse espírito de medo das nossas vidas. E agora eu falo para o espírito de medo. Sai em nome de Jesus Cristo. Você não tem liberdade ou autoridade para atuar na vida dos filhos de Deus. Então, ser expulso agora pelo nome poderoso de Jesus Cristo e volte para onde Jesus determinar. Em nome de Jesus nós oramos. Que você seja liberta, que você seja liberto do espírito de medo agora. E que você venha ser capacitado pelo Espírito Santo para continuar vencendo esse espírito e para declarar libertação e liberdade para muitos outros que talvez venham encontrar e se deparar com isso em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau.